Existem jogos onde um jogador simplesmente parece impossível de parar. Momentos onde um único homem destruiu seleções inteiras. Partidas onde gênios viraram lendas. "90 minutos. Foi tudo o que eles precisaram para fazer o mundo inteiro parar. Porque em Copas do Mundo, alguns jogadores não parecem humanos. Os zagueiros tentaram marcar, tentaram parar, mas naquele momento, eles eram imparáveis. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu! Brasil! Fala pessoal, meu nome é Caio e sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Caio no Fute. Se no final desse vídeo você gostar do conteúdo, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, manos. Canal novo, começando agora, então vocês estão ligados, né? Qualquer ajuda é bem-vinda. Valeu! Eu sou o melhor. E a primeira posição, né, mano? Ou melhor, a sétima posição do nosso vídeo é ele, né, manos? CR7. O Robozão ficou nessa posição porque o jogo dele não foi tão importante, né, mano? Foi o primeiro jogo da fase de grupos da Copa de 2018, mas o cara teve a melhor atuação dele em Copas do Mundo. A estreia de Portugal foi contra a Espanha, mordida por ter sido eliminada em 2014, ainda na fase de grupos. E as duas seleções fizeram um dos melhores jogos da Copa. E o Robozão tava inspirado, né, manos? Não só naquele jogo, mas naquele ano, né, mano? Ele tava endiabrado, aquele golaço de bicicleta na Champions e tudo mais. Ele começou abrindo o placar com a sua especialidade. Brincadeira, manos. E é caixa, né, manos? 1-0 pra Portugal. Só que, manos, logo na sequência, a Espanha já empatou com o Diego Costa. E detalhe pro Pepe, né, manos? Pedindo cotovelada ali. Logo ele, né, mano? Os 43 minutos do segundo tempo, o CR7 mandou uma bomba de fora da área. O chute foi sem direção, né, mano? Foi ali no meio do gol, mas o DG acabou levando um frangaço. Segundo tempo começa e Diego Costa empata novamente, né, mano? O segundo gol dele na partida. Minutos depois, Nacho fez aquele golaço que pareceu muito do Pavar. Uma paulada que a bola bate na trave e entra, né, mano? Mas a noite era mesmo do CR7. Aos 37 do segundo tempo, mano, ele sofre a falta ali na entrada da área. E relembrando seus melhores momentos de United, né, mano, que ele fazia vários gols de falta, ele fez aquela sua pose característica, respirou fundo e mandou um chute indefensável, mano, na gaveta, velho. Mano, foi um golaço, né? O jogo entregou tudo o que esperávamos e foi, sem dúvidas, um dos melhores daquela edição. E a melhor atuação individual do Robozão em Copas. Pelé se lesionou cedo na Copa de 62 e o Brasil parecia perdido, até o Garrincha decidir resolver tudo sozinho. Na semifinal contra o Chile, o Garrincha fez de tudo. Driblou, criou jogadas, destruiu a defesa adversária e marcou 2 gols. Parecia impossível tirar a bola dele. O estádio inteiro sabia o que ele ia fazer, mas mesmo assim ninguém conseguia pará-lo. Muitos historiadores do futebol dizem que Garrincha praticamente ganhou aquela Copa sozinho para o Brasil. E talvez nenhuma atuação represente tanto a palavra gênio quanto aquela. Lembro de tudo, mano. Tava lá nas cadeirinhas da frente ali. Em 98, né, manos? O Brasil chegava como favorito ali pra final. Do outro lado, uma França pressionada, jogando em casa. E no meio de tudo isso, mano, estava um cara. Zinedine Zidane. Zidane dominou a final de maneira absurda. Mesmo sendo um meia extremamente técnico, ele marcou 2 gols de cabeça contra o Brasil. 2 gols de cabeça. Craque Zidane tá cheio de graça, viu? Alguém tem que dar uma chegada junto nele aí, não? A França atropelou por 3-0, enquanto o Brasil parecia perdido em campo. E Zidane controlava o ritmo do jogo como um maestro, né, mano? Que ele sempre foi. Jogava demais. Aquela atuação transformou Zidane em uma lenda mundial. Foi um momento em que ele deixou de ser apenas um craque europeu e virou um dos maiores jogadores da história. Mano, agora é uma das partidas mais memoráveis e icônicas, né, mano, de toda a história, não só das Copas, mas do futebol, né, mano? Porque poucos jogos carregam tanto peso quanto esse entre Argentina e Inglaterra, na Copa de 1986, né, mano? Porque 4 anos antes, teve a famosa Guerra das Malvinas entre os dois países. O clima era pesado, não era só futebol, né, manos? E foi exatamente nesse cenário que Diego Armando Maradona teve a sua maior atuação em Copas do Mundo. Primeiro veio a famosa mão de Deus. Maradona sobe com o goleiro e coloca a mão na bola. E o árbitro valida. O mundo inteiro enlouquece, aquele momento vira histórico. É difícil, né, manos, conhecer alguém que gosta de futebol que nunca tenha ouvido falar da famosa mão de Deus, né, mano? Só que, manos, poucos minutos depois, vem o gol que apagaria toda a polêmica, mano, e se tornaria um dos gols mais antológicos de toda a história do futebol. Maradona pega a bola no meio campo, dribla ingleses como se fossem cones, passa por praticamente o time inteiro, e marca o gol que seria eternizado como o gol do século.
Aquilo não parecia real, a Inglaterra simplesmente não conseguia parar o cara, mano. Naquele dia, Maradona não foi apenas o melhor jogador do mundo, ele parecia inalcançável. E essa atuação, mano, foi tão marcante que muita gente considera como a melhor atuação individual da história do futebol até os dias de hoje. Agora imagina você com 17 anos, em uma semifinal de Copa do Mundo, com a camisa 10 do Brasil, e contra uma das melhores seleções do mundo. Agora imagina você fazer um hat-trick nesse jogo. Pois é, foi simplesmente isso que Pelé fez na Copa de 58. O Brasil vinha de 2 decepções recentes em Copas, onde na Copa de 50 acabou perdendo a final para o Uruguai, no que ficou conhecido como Maracanaço, e em 54 perdeu nas oitavas de final para a Hungria. E agora ia enfrentar a França, que não tinha tomado nenhum gol ainda na competição, e tinha como centroavante Just Fontaine, o que até hoje é o jogador com mais gols em uma única edição de Copa, com 13 gols em 6 partidas. Mas naquele jogo, Pelé estava simplesmente imparável. Ele marcou o primeiro, depois marcou de novo, e depois de novo. Um hat-trick em uma semifinal, contra uma das seleções mais fortes do mundo. E essa partida é até hoje uma das mais emblemáticas do futebol, porque foi nesse momento que o mundo conheceu o Rei Pelé. Agora, manos, um jogo e 2 atuações inesquecíveis. Esse com certeza é um dos maiores jogos de futebol da história, se não for o maior, manos. E aqui temos 2 caras que ocupam a mesma posição. Argentina e França protagonizaram a maior final, não só de uma Copa, mas de toda a história do futebol. Um jogo épico e com 2 atuações épicas. A Argentina começou ganhando, Di Maria na ponta esquerda dá um corte no Dembélé que acaba derrubando ele dentro da área. Messi na bola aí é caixa, né, mano? 1 a 0 para Argentina. Logo em seguida, o Messi inicia a jogada do segundo gol e Di Maria ampliou o placar. Aliás, vale fazer aqui uma menção honrosa ao Di Maria, né, mano? O cara jogou demais naquele Mundial, né? A atual campeã estava nas cordas e parecia não ter força de reação. Mas aí veio o começo da reação, né, mano? E do drama argentino. Um roteiro que parecia ter sido escrito à mão por um cineasta. Em uma bobeira da zaga, pênalti para a França. E o outro cara com a atuação absurda da final, Mbappé. O cara jogou muito nessa final, né, manos? E foi pra bola e 2 a 1 pra Argentina. E, mano, não deu nem tempo da Argentina assimilar o golpe, porque pouco mais de 1 minuto depois, Mbappé cravou de novo. E dessa vez um golaço, né, mano? De voleio, indefensável ali pro Dibu. E aí o drama argentino, e principalmente do Messi, vinha novamente. Será que 2014 iria se repetir? Só que aí, né, manos, o cara decidiu aparecer de novo. Já na prorrogação, chute do Lautaro, que, convenhamos, né, mano, perdeu um caminhão de gol nesse jogo, velho. Seu zoreiudo! E no rebote o Messi não perdoou, né, mano? Guardou o segundo gol dele na partida. Parecia que o jogo já tava acabado, mas o futebol reserva várias surpresas, né, mano? A 5 minutos do fim, Montiel coloca a mão na bola dentro da área. Outro pênalti para a França. E novamente Mbappé foi e cravou novamente, né, manos? Então 3 a 3. E o Mbappé, né, manos, fez história nesse jogo, porque pela primeira vez um jogador marcava um hat-trick em uma final de Copa do Mundo. Mano, bizarro demais. Nos pênaltis, os ambos converteram, né, mano? Então o Messi ficou com 3 gols na partida e o Mbappé com 4, né, manos? Então imagina fazer isso em uma final de Copa do Mundo, mano. Foram 2 atuações épicas em uma final épica. Vai vendo, sou Ronaldo. Pra mim, manos, o primeiro lugar vai pro maior centroavante da história, na minha opinião. Em 1998, Ronaldo saiu da final cercado de mistério após a famosa convulsão. 4 anos depois, o mundo inteiro queria saber se ele conseguiria voltar a jogar futebol em alto nível. E voltou, da forma mais cinematográfica possível. O jogo era Brasil e Alemanha. Oliver Kahn vinha fazendo uma Copa perfeita. E ele, mano, já tinha até recebido o prêmio de melhor jogador da Copa, antes mesmo da final. E aí o Ronaldo deve ter pensado, né, mano? Não, beleza, eu vou mostrar pra eles. Pelo amor de Deus, cara. No primeiro gol, ele aproveita o rebote do chute de Rivaldo, que também jogou demais naquela Copa. Uma falha do melhor jogador do Mundial. No segundo, uma pintura. Analisando a construção da jogada, mano, o corta-luz que o Rivaldo dá, e ele já sai logo na sequência, né, pra receber a bola. O Ronaldo ali tava com a confiança tão alta, né, mano, que ele só mirou o gol. A finalização foi certeira, como um assassino dentro da área. 2 gols numa final de Copa. Depois de tudo que ele viveu com as lesões. E, manos, fala se isso não parece um roteiro escrito diretamente pelos deuses do futebol. Ronaldo terminou a Copa como artilheiro e símbolo de redenção. A imagem dele levantando a taça em 2002 virou uma das fotos mais icônicas da história do futebol e provou pra todos que nada é impossível. Bom, manos, na minha opinião, essas são as atuações mais absurdas em Copa e quase todas elas decidiram o campeonato. E pra você, mano, qual a atuação que você acha que foi a mais absurda, assim, que você já viu em Copas ou então em outra competição também? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, mano, peço que você se inscreva no canal novo, primeiro vídeo. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí pra dar uma moral aqui pra gente. Demorou? E tem muito mais vídeos vindo por aí.
Valeu, gente. Um abraço e até mais.